provavelmente todo mundo achando que Tu vai eu meter o ia pau. meter o pau, e não é essa a minha intenção. Eu não chuto cachorro morto. Está todo mundo vendo que o Vasco está com muita dificuldade. Todo mundo sabe que eu estou contra o Pedrinho, contra a gestão do Pedrinho, mas eu não vou chutar cachorro morto. Eu tenho mais esse ano inteiro, o ano que vem inteiro, para falar as coisas que eu sei dele aqui. A notícia dá conta de que o Fernando Diniz vai repetir a escalação do jogo contra o Vitória. Ou seja, Sforza e Paulinho, Nuno e Felipe Coutinho, e lá na frente, Verrete e Rayan. Só falando aí do meio para frente, né? Puma Rodrigues na lateral direita, com João Vitor e o Luiz Gustavo, e o Lucas Piton na lateral esquerda. Aconteceu aqui, está tendo um burburinho aqui, umas coisas desencontradas, dando conta de que o Léo Jardim pudesse não jogar, porque se ele jogar, ele bate a meta, que aí ele teria que renovar o contrato dele automaticamente. E eu acho que ele é um dos poucos que se salva nesse Vasco tumultuado, né? Embora tenha tomado aí os 4 gols da equipe do Porto Cabedelo, nenhum dos gols foi por culpa dele. Há uma fragilidade muito grande ali no sistema defensivo e que acaba expondo o goleiro. Eu acho que isso é boato. Até estava vendo os relacionados, então ele foi com a equipe para a Argentina e com isso deve jogar. Você concorda, Eric, que o Vasco deve, né? O Diniz deve repetir a mesma escalação? Ou você acha que tinha... Porque esse time do Lanús é muito melhor do que o Porto Cabedelo. Então a gente fica aqui, ó, morrendo de medo de uma nova goleada. Você repetiria a escalação ou você já disse que barraria alguns 2 titulares, né? Sim, sem dúvida nenhuma, barraria. Eu daria mais essa oportunidade aí, porque no próximo jogo do Vasco e do Diniz vai ser em São Januário, contra um time mais forte ainda. Então eu diria que essa última oportunidade para que esses titulares deixassem de ser titulares ou que me provassem que pode, até porque ele chegou agora. Ele vai entrar com um time novo, não dá tempo. O time acabou de jogar, ele tem que dar continuidade. Eu acho que tem que dar continuidade, mesmo com a derrota, né? Uma derrota desagradável, e está dando continuidade para um time que jogou o último jogo. Mexer nisso significa. Não, mas eu só quero chegar a uma conclusão de que o Vasco perde em termos de marcação, né? Primeiro porque o Sforza e o Paulinho não têm esse poder de marcação como o do Hugo Moura e Cocão, né? O Felipe Coutinho e o Nuno ajudam um pouco na recomposição. E o Lanús, teoricamente, é mais forte do que o Porto Cabedelo. Então, eu só quis fazer uma reflexão nesse sentido. É claro que tem o outro lado da moeda, esses atletas também são mais qualificados tecnicamente e vêm de encontro daquilo que o Fernando Diniz gosta, né? Que é jogador que sabe trabalhar bola, tem um bom toque de bola. Ele deu apenas um treino na manhã de hoje, antes do Vasco embarcar para Buenos Aires. Não sei, ele não deu entrevista, não sei se ele gostou, se ele ficou satisfeito, se ele acredita que já na partida de amanhã o trabalho dele vai surtir resultado. Vale a pena ressaltar que o Vasco é segundo colocado, a 3 pontos do Lanús, né? E não pode nem pensar em empatar, tem que ganhar o jogo, de qualquer maneira.
Porque se perder o jogo, o Vasco vai estar eliminado. Não é eliminado porque o segundo colocado do grupo faz um jogo contra um time que vem da Libertadores. É meio confuso isso aí, mas só o primeiro colocado se classifica. E se o Lanús vencer amanhã, o Lanús já vai estar classificado. Então, é um jogo de extrema dificuldade. Vou deixar aqui uma pergunta para você, Eri. Hoje, o Cazé disse que o Vasco tem que esquecer a Sul-Americana e a Copa do Brasil e focar no Campeonato Brasileiro, já que, com a derrota de sábado, o Vasco entrou na zona de rebaixamento. É claro que esse fantasma de rebaixamento nos assombra demais, né, como vascaíno. Ninguém quer mais isso para o nosso clube. E aí, o que você acha? O Casé tem razão? Você acha que o jogo de amanhã é de fundamental importância, então tem que ir com o time principal e tentar ganhar lá para ver se salva o ano ganhando a Sul-Americana? O que você acha? Eu acho que o Diniz está fazendo o certo. Esse negócio de poupar, você sabe que eu detesto isso. Foi poupado o Coutinho, foi poupado o Verratti, e nós tomamos uma porrada de 4, porque eles foram poupados. Então não tem que ter poupar. Poupar o quê? Não dá para poupar. Tem que entrar com tudo que a gente tem, com aquilo que o treinador acha que nós temos de melhor. E como ele chegou agora, repito, ele está entrando com um time que estava ganhando, ou não, esse mesmo time que estava ganhando de 1-0 e com menos Sim, um, e que com menos um acabou tomando uma virada, é com esse mesmo time? sim, E se é com esse mesmo time, se esse mesmo time estava ganhando de 1-0 e conseguiu, não sei com qual motivação, perder de virada, porra, no segundo tempo, isso aí só pode ser uma coisa que é falta de motivação, falta de um bom esporro, falta de concentração. Alguma coisa de muito errado acontece. Pô. Então, se o treinador fala assim, vem cá, vocês estavam ganhando de um time muito melhor do que esse. Vocês estavam ganhando de um time de 1-0, com menos um. Por que vocês deixaram eles empatarem e o pior, deixaram eles ganhar? Motivação, é vestiário. Você sabe disso. A gente, de vez em quando, precisa de um esporro, de uma motivação. Por isso que, de vez em quando, aqui eu cobrei. Fazer uma merda de vez em quando é bom, Pedrinho. Vambora, cara. Não tá rendendo? Bota no banco, porra. Entendeu? Eu não tenho problema nenhum de falar aqui, gente. Eu sou um ator que, se eu não estiver rendendo, pode me tirar. Se eu não estiver rendendo, pode me tirar. Agora, duvido me tirar, porque eu vou render. Eu vou entregar. Eu posso até fazer mal, posso até fazer bem, não importa. Uma coisa eu dou certeza: a minha entrega vai ser fundamental. A minha entrega é total, sempre. Não dá para você entender um time que entra em campo, que está ganhando de 1-0, contra um time muito bom, qualificado, só que com menos um. Meu irmão, o que a gente tem que fazer aqui? Jogadores, o que a gente tem que fazer? Primeiro, ou a gente vai tentar fazer logo o segundo gol, porque eles estão com menos um, e essa vantagem é muito importante, ou a gente vai segurar para cansar. O que vocês querem? Não é o que vocês querem, é o que eu vou fazer, vocês fazerem em campo. Nós precisávamos de um treinador experiente, nós precisávamos de um líder, sempre falei isso, nós não temos líder. Nós temos um cara, que é o Verratti, que fica muito chateado com a derrota, inconformado, mas ele não é o líder, ele tem que fazer o quê? Ele tem que fazer gol, ele tem feito. Líder em campo nem fora de campo. Nós não tínhamos nem em campo nem fora de campo. Agora nós temos um líder. Acho muito difícil, um jogador que não esteja rendendo continuar como titular. Com o Fernando Diniz, acho muito difícil o jogador que não esteja rendendo continuar como titular. E acho mais difícil ainda ele não puxar da base jogadores capacitados. Ele chega com moral, chega com autonomia, né? Principalmente agora com a saída do Marcelo Santana. O Vasco oficializou a saída do diretor de futebol. O Felipe volta para a sua função. Muita gente nas redes sociais, até aqui mesmo no canal, pedindo a saída do Felipe. Eu acho que isso não vai acontecer. O Felipe é
o melhor amigo do presidente, né? E é conselheiro pessoal dele, né? Então, muito dessas ideias, das coisas que acontecem, tem o dedo do Felipe. Normal seria a saída, né? Porque se você troca o departamento, normal teria, mas isso não vai acontecer. Já li aqui no Net Vasco também que o Felipe viajou para a Argentina com o grupo de, de atletas, né, e de comissão técnica. O que você acha? Você acha que é culpa do Felipe? Eu acho que é culpa do presidente. O presidente falou em todas as reuniões, em alto e bom tom, que o Felipe nunca seria técnico na gestão dele, né? E em menos de um ano, o Felipe assumiu por 2 vezes. Primeira passagem com resultados positivos, né? Um empate e 2 vitórias. Agora, nessa segunda passagem, os resultados foram muito ruins e até vexatórios, como o 4-1 para o Porto Cabede. O que você acha, Ed? Qual a sua opinião? Eu vou falar da nossa amizade, tá? Se eu sou treinador de futebol formado e você passa a ser presidente do Vasco, eu ia pedir para você, como amigo, para que você me colocasse, por favor, se você achasse merecimento, talento profissional, que você me colocasse aonde é a minha área. Eu sou um treinador profissional formado, preparado. Eu ia falar, Edmundo, se você me der uma oportunidade para eu ficar naquele interino permanente, sabe aquele interino permanente lá? Como é que é o nome disso? Auxiliar permanente. Auxiliar permanente. Eu ia ganhar com isso mais bagagem, eu ia ganhar com isso mais conhecimento, para que eu estivesse preparado. Eu ia pedir para você também uma oportunidade na base. Tá? Eu ia, porque, olha só, essa é a lei natural da vida. Eu não ia pegar um cargo que não é, nunca foi a minha, porque para você ser um bom profissional, você tem que saber onde é que você vai entrar. O problema todo, na minha cabeça, é que a amizade, ela se confunde. A gente não pode pegar um amigo e colocá-lo num lugar indevidamente, porque a gente vai estar prejudicando o amigo. E o amigo tem que falar, pô, eu te agradeço, mas não precisa. Não é isso. Isso não é bom para mim, eu não quero esse status, eu quero estar do teu lado. Esse diálogo é fundamental. Eu confio muito na nossa amizade, porque a gente não mente um para o outro e a gente não passa a mão na cabeça do outro. Quando você está errado, eu te critico. Quando eu estou errado, você me critica. Por quê? Porque a gente quer bem do outro. Não estou falando que não seja o caso deles. Às vezes, a confusão emocional leva você a cometer erros primários. O Felipe, quando assumiu lá atrás o Vasco como treinador, foi para quebrar um galho. Para quebrar um galho, eu acho normal. Agora, obviamente, todo mundo achando que tu vai meter o pau. Meter o pau, e não é essa a minha intenção. Eu não chuto cachorro morto. Está todo mundo vendo que o Vasco está com muita dificuldade. Todo mundo sabe que eu estou contra o Pedrinho, contra a gestão do Pedrinho, mas eu não vou chutar cachorro morto. Eu tenho mais esse ano inteiro, o ano que vem inteiro, para falar as coisas que eu sei dele aqui. É pessoal, é contra ele, mas não é contra o Vasco. Então, eu quero que o Vasco dê certo, eu quero que o Vasco performe, ganhe seus jogos, saia dessa situação difícil que se encontra, né? Principalmente no Campeonato Brasileiro, que entrou na zona de rebaixamento. E vamos, depois que você pedir aí para o pessoal deixar like, se inscrever no canal e compartilhar, a gente começa a ler os superchats. O Vasco chegou a trocar NDA, né? São documentos que obrigam a você a manter sigilo sobre as coisas com o grego e com o italiano. Eram 2 investidores diferentes. Mas
não sei o motivo pelo qual não andou para frente. O que eu acho é que é muito difícil. Não basta o Vasco querer vender, porque o Vasco tem hoje um sócio, chamado 777, que possui 31% das ações do clube. E ninguém vai querer comprar sem mandar, sem tomar as decisões. Né? Vou investir dinheiro sem tomar as decisões. E a 777 deu as ações para uma empresa francesa chamada ECAP. E essa dificulta todas as negociações. Pelo menos era assim até quando eu conversava com eles há 7 meses atrás. Eu não sei, hoje os canais eles estão todos atrás de like, de inscritos, né? E lançam, assim, às vezes, coisas que só eles podem responder. Não tem outro jeito. É mais ou menos isso. Tá bom, Sérgio? Grande abraço, meu amigo. Vamos mais um superchat aqui. O Everton Gilberto. Boa noite, Ed. Conta logo os podres do Pedrinho e derruba ele da presidência. O Júlio Brandt chamou ele de presidente Nutella. Felipe caiu para cima. Bom, sobre o Felipe, a gente já falou. Ele é um diretor de futebol remunerado, é o melhor amigo do Pedrinho. Demitido ele não será. O Júlio foi candidato pela Sempre Vasco em 3 eleições. Tinha tudo para ser eleito presidente, mas por alguma coisa, porque Deus não quis. Uma delas foi traição, né? Do Alexandre Campelo. E as outras 2, ele acabou perdendo a eleição. Ele decidiu por sair da Sempre Vasco, porque ele queria novamente ser candidato, e foi. E perdeu também de novo. Então, assim, o que ele fala é responsabilidade dele. Eu não vou discutir. Em relação aos podres, não tem nada de podre, não tem nenhum podre para falar do Pedrinho. Pedrinho é uma pessoa íntegra, um cara de caráter, mas acho que o poder subiu a cabeça, porque o combinado era a gente decidir as coisas de forma coletiva. E ele tem decidido as coisas de forma sozinha, né? Tem decidido as coisas sem perguntar aos demais companheiros do grupo. Agora, se eu souber de fato de alguma coisa errada que ele fez, não hesitarei em falar aqui. Tá bom? Grande abraço. Mais um superchat aqui. Felipe Benevides. Boa noite, Ed. Mas hoje não estamos legal com o clube. Não dá para externar aqui, pois as palavras são limitadas. Há 2 décadas, o Vasco nos abandonou. Bom, eu vou deixar o Eri falar sobre isso, Felipe Benevides, mas eu vou dar um pitacozinho da minha opinião. O nosso clube de regatas Vasco da Gama continua maravilhoso, continua sensacional. O problema são pessoas que estão à frente desse clube. Eram pessoas até a entrada do Pedrinho, e eu achava que o Pedrinho e o grupo da Sempre Vasco iam mudar esse cenário de uma vez por toda. Por isso que eu estive com eles incondicionalmente. Mas, de novo, é pessoa, não é o clube. Nosso clube é espetacular. E eu tenho certeza absoluta que vai aparecer alguém foda mesmo, assim, e que vai se doar ao clube, vai reerguer o clube de tal maneira que a gente nem vai esquecer esses 20 anos aí de marasmo, né? de decadência que o clube passou.